O amor, ele é a essência do espírito. É a energia, como tudo é energia, como somos energia, os sentimentos também são energia. Então o amor, ele é a energia mais elevada, é a energia mais pura, mais alta, que vibra mais, né, dentro da escala vibracional. E Deus é amor. Deus, ele é essa energia mais pura, energia de amor. Então a criação dele é movida justamente por esse princípio, o princípio do amor. Nós somos a criação dele, assim como tudo que há, nós também somos criação desse amor mais elevado. Então nós também somos amor. O espírito caminha na sua evolução, aprendendo a amar cada vez mais profundamente a si mesmos, aos outros e a Deus. Nós lemos ali no Evangelho agora que fala que a palavra dessa era é o progresso. E aqui caminhou bem junto com aquilo que eu estou trazendo, porque nós viemos, aqui fala sobre o caminhar, né, da evolução espiritual. Então nós começamos lá como uma centelha divina e viemos evoluindo. E aqui fala o quê? O espírito caminha na sua evolução, e daí eu não estou falando desta encarnação, estou falando lá do princípio, lá das primeiras encarnações. Nós viemos caminhando na evolução, aprendendo a amar cada vez mais profundamente. Então aqui a gente já sabe um pouquinho sobre o que é amor, mas a gente ainda precisa aprender muito mais. Precisamos não só aprender em pensamento, em inteligência, em sabedoria, saber o que é o amor, mas viver o amor, sentir o amor. Que existe uma grande diferença entre você saber que amar ao próximo é uma lei, é um mandamento, e a gente realmente conseguir amar ao próximo. Então há uma distância. E é justamente isso que a gente veio, é o progresso, né, que se fala aqui. O progresso, amar cada vez mais profundamente. No capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala que fora da caridade não há salvação. E várias vezes nós já falamos aqui, várias e várias vezes, que caridade não é só sobre material, sobre doações, né? É sobre você cuidar todas as interações sociais que você tem, a forma com que você se doa nas suas interações, seja no trabalho, seja em casa, seja com os amigos, seja com aquela pessoa que você nunca viu, que você não conhece, o desconhecido. A forma com que a gente interage com essas pessoas é uma forma de amor, é uma forma de caridade. Um abraço que você dá, o ouvido, né? O ouvir uma pessoa que precisa falar. Então tudo isso é forma de caridade, e o amor também é. Então o amor é uma das formas de caridade. Amor a Deus, mais do que palavras, é uma atitude. Amar a Deus é confiar na sua justiça, é aceitar as provas da vida com humildade e fé. Confiar na sua justiça. Como é que a gente pode trazer para a nossa vida esse confiar na sua justiça? É confiar que todas as situações que estão ao nosso envolto deveriam estar ali. Tem uma motivação para estar ali. E mais do que isso, é confiar que Deus está ali por nós, está ali para nos ajudar. Então, quando eu faço alguma coisa e peço com fé, eu preciso acreditar naquilo. Eu preciso acreditar que Deus vai me ajudar a resolver de alguma forma. Claro que não é como mágica, que eu vou pedir e Ele vai, colocar ali. Mas, quando a gente age com fé, na certeza de que Deus vai estar ajudando, a gente trabalha diferente. A nossa energia é diferente. A nossa fé é diferente. Então, o acreditar é importante. Quantas vezes já aconteceu de pensar em fazer algo, mas a própria mente já... não, mas isso não vai dar certo. Não, mas está tão difícil isso, eu não sou capaz. Isso é falta de fé. Isso é não confiar. Então, quando a gente quer algo e pede a Deus com fé, a espiritualidade ela vai estar ali para nos ajudar. E mesmo que não dê certo, mesmo que um caminho se feche, eu quero muito aquilo e aquilo não deu certo, aquela porta se fechou, é porque não era aquela. Isso também é uma forma de fé.
É saber que se aquilo não deu certo, se aquela porta se fechou, é porque não era aquilo para nós. Então Deus vai abrir o quê? Uma janela. Ele vai abrir uma outra porta, uma outra saída. Só que no momento que aquilo se fecha, normalmente, não é sempre nem todos, mas normalmente o que as pessoas fazem? Entram na negação ou na reclamação. Ah, porque nada dá certo. Ah, porque Deus esqueceu de mim. Ah, porque viu só, mais uma coisa não deu certo. Mais uma vez eu errei, mais uma vez falhei. Ou o mundo está contra mim. Que é o pensamento da vítima, né? A vítima, ela pensa muito dessa forma. O mundo está contra mim. Mas por que será? Será que já não começou nela a descrença, a falta de fé? Ou às vezes isso não era aquilo. Às vezes tem outro caminho melhor. Tem outro caminho, outra porta que lá na frente vai ter outro resultado muito melhor. Só que a gente não sabe disso antes. A gente tem uma visão limitada. A gente vê os próximos acontecimentos de uma forma limitada. Conforme a gente vai vivendo, as coisas vão acontecendo, vão se encaixando. Então, quando não se tem essa clareza, muitas vezes se perde a fé. Ou é onde entra na reclamação. Não é o amor baseado no medo ou na culpa, mas o amor de entrega em comunhão. Por que no medo e na culpa? Porque desde pequenos a gente aprende a temer. A temer no sentido de ter medo. O ter medo de um Deus punitivo, de um Deus que castiga, de um Deus que, se você não segue tudo aquilo, se você não é perfeito, né, segundo alguns ensinamentos, algumas crenças, né, que sugerem que tenhamos que ser perfeitos, mas que sabemos que não vamos ser, não nessa encarnação pelo menos, né, ninguém é perfeito aqui. E Deus, ele fala, na própria Bíblia fala que somos seres errantes, né? Os seres humanos, eles são seres errantes, então não tem como cobrar a perfeição. Mas isso é outro assunto. Então, se espera a perfeição. Só que aquele que não é perfeito vai para o inferno. Então já começa, desde pequeno a gente cresce ouvindo esse tipo de ensinamentos e cresce com medo. Então, muitas vezes as pessoas servem a Deus, ou têm fé, ou faz uma oração por medo. O medo do Deus punitivo. Vai na igreja toda semana por medo, não por amor a Deus, o amor genuíno, verdadeiro, mas por medo. Ou, pior ainda, porque os irmãos vão ver que não foi na igreja e vão sair falando que a pessoa não foi na igreja. Então, são atos que não sugerem e não identificam o amor que a gente sente por Deus. Que lá no íntimo, cada um vai saber de si. Só que está muito mais preocupado com o externo do que com o interno. Então, amar a Deus não baseado no medo ou na culpa. Na culpa, fiz algo errado. Sou pecador, vou fazer coisas erradas, naturalmente. Não tem como fugir disso. Até porque a gente aprende errando. A criança, desde pequena, ela aprende a caminhar caindo. Ela aprende as coisas errando, ela aprende a falar falando errado. Não se aprende as coisas perfeitamente desde pequenininho. Aprende errando. E o adulto é da mesma forma. Cada um com o seu aprendizado vai aprender errando. Bateu a cara na porta, vai aprender a olhar e abrir a porta. Cada um com o seu aprendizado. E aí, quando comete algum erro, e eu não digo aquele erro assim que sabia que estava fazendo cagada, né? Vamos colocar um adendo aí. Mas aquele erro que estava com uma boa intenção, tinha uma boa intenção dentro de qualquer atitude que seja, qualquer situação que seja, mas a pessoa tinha uma boa intenção. Ela queria algo positivo, ela não queria machucar ninguém, ela não queria nada de ruim para ninguém, e de repente acabou acontecendo alguma coisa negativa. E dela se culpa. E aí ela começa a buscar a Deus pela culpa, pelo medo de ir pro inferno, pelo medo de tudo dar errado, pelo medo do castigo divino. Só que esse também não é um amor genuíno. Esse é um medo ou é uma culpa. O que é o amor genuíno? É aquele amor de entrega, de comunhão, de entrega, de confiar, de amar. Como você ama um familiar, claro, nem todos têm um amor verdadeiro pelo familiar, nem por si próprio, né? Mas
aquele amor puro, como você tem por alguém que você realmente sente, tem esse sentimento puro, que independente você se entrega, confia. Esse é o amor. Esse amor que você está falando, os estudiosos, né, falam que o amor mais perto do que você está falando é o amor da mãe com um filho. Eu ia dar esse exemplo, só que tem tantas mães que são... Não, mas toda regra tem exceção, mas a maioria é da mãe com o filho. Nem o pai tem o amor que a mãe tem pelo filho, entendeu? Porque a diferença da mãe para o pai é o seguinte: a mãe deixa de comer para dar para o filho, o pai pega e reparte. Ele pega a parte dele e dá para o filho. A mãe não, a mãe entrega tudo para o filho. Então esse amor é o amor que mais chega perto do amor de Deus por nós. É verdade. E bem na verdade, eu até vi numa palestra esses tempos atrás, que a gente, nada no nosso mundo, nada na nossa existência condiz com o amor verdadeiro. A gente não sabe amar, a gente não sabe o que é o amor verdadeiro, o amor genuíno, né? Mas como tu disse... Então o que mais chega perto é esse. O amor mais próximo. Seria o amor de renúncia, né? Esse que ele fala da mãe para o filho. Né? O amor de renúncia. Isso, que você renuncia a sua própria vontade para fazer a vontade do outro. Às vezes você nem enxerga a sua vontade. Né? Porque o que você está falando ali é verdade. Porque assim, eu passei por situações, por exemplo, com a Jânia e a minha filha, que eu passei 3 dias sem lembrar que existia comida só água. Eu nem lembrava de comida. Isso não era a principal. Vê que tu não lembra, porque você fica correndo você fica correndo para você conseguir o que você desejava. Você esqueceu de você e a minha principal, aí naquele momento, eu só lembrei quando passou um carrinho dentro do hospital, levando café, eu senti o cheiro. Daí lembrou que precisava comer. Não, e não é nem que os homens são ruins, não. É porque a própria natureza... Instinto. O instinto, a própria natureza do homem, você vê, o filho, o neném come, né? Ele mama mais do que a neném. É mulher? Por quê? Porque a necessidade, o corpo exige isso. Até para que você possa proteger sua família, você tem que estar bem, né? Então é próprio instinto, é a criação de Deus. Só que a maternidade é fora do comum, né? Daí Só agora, sendo mãe não pode falar sobre isso. Daí, tá, passou. Agora, nós somos segundo médico, Evaldo Henrique, né? 26 anos. Eu olhava todos onde iam os movimentos, né? Talvez tivesse quebrado, ou machucado o joelho, mais no chão. E o Giovanni saía fazer isso, fazer aquilo, o que eu fazia? Eu não deixei em nenhum momento, eu já quase nem almocei. E eu fui, e eu fiquei lá até, a gente chegou e veio em casa, eu com água. Ele disse assim, não, eu escapei, ele falou para mim assim, Gabriel, eu escapei, comi um pastel e tomou um cafezinho. Eu pensei assim, eu nem lembro. Eu não pude, porque eu pensava assim, eu tinha jeito para chegar lá e conseguir fazer a ressonância, e sabe? Então, é uma coisa que às vezes, como diz Mozart, quem sabe, pode não ser todos, mas... É da natureza, mas não é quer dizer que a pessoa é ruim, porque... É natural. É a natureza. Tudo, né? Instinto. Esse amor se manifesta através da gratidão, da prece, da prática do bem e da elevação moral. Então, como a gente falou antes ali, mais do que palavras, são atitudes. E que formas de atitudes? Gratidão, a prece, a gratidão, mas não aquela gratidão assim, obrigada, né? Muito obrigada, alguém fez alguma coisa ali por você, obrigada. Não é isso, não é esse tipo de gratidão. Essa gratidão é quase que uma obrigação. Se alguém fez qualquer coisa por você, você vai agradecer naturalmente, né? É educação. Mas aquela gratidão que você sente lá no fundo, que você olha, e não por coisas grandes. A gente cai nesse erro de querer agradecer ou de buscar agradecer só quando acontecem coisas grandes. Quando comprou alguma coisa que queria,
quando aconteceu alguma coisa, quando nasceu um filho, um neto, quando algo deu certo, ou quando se curou de alguma doença, ou quando teve um acidente e saiu vivo. São os momentos que a gente sente gratidão e tem que sentir gratidão, na verdade. Mas essa gratidão que fala sobre o amor a Deus é aquela gratidão por coisas simples. É olhar para a lua e, nossa, gratidão porque eu posso enxergar isso. É olhar para o alimento e sentir aquela gratidão, coisas pequenas do dia a dia, mas que a gente entra no piloto automático e esquece. Olhar para o alimento e agradecer a Deus, obrigada, porque eu tenho essa comida. E não só por ter condições financeiras de ir lá comprar a comida, ou enfim, de ter a comida no prato, mas olha nos países de guerra. Quantas pessoas que por mais condição que tem, muitas vezes não tem, né? Tá ali, como é que chama? Tá controlando o alimento. O que tem, o pouco que tem que estar controlando, não pode esbanjar, ou enfim, né? Tem que controlar. E nós não. A gente pode olhar para um prato e agradecer a Deus, obrigada, porque eu tenho esse prato. O chuveiro elétrico, meu Deus, quantas vezes eu vou tomar banho, eu fico só sentindo a água quente, principalmente agora nos dias frios, e agradecendo a Deus, obrigada, porque eu nasci nessa época, ou por eu estar nesta época, porque não sei das outras, né? Mas neste momento, obrigada por eu ter um chuveiro elétrico quentinho para mim tomar banho. Então são coisas pequenas no dia a dia que demonstram essa gratidão. Não quando compra um carro, ou quando, enfim, compra qualquer coisa, compra uma roupa nova. Mas no dia a dia, essa gratidão, quando olha a natureza, quando vê, eu gosto muito de viajar, então quando eu estou no caminho assim até chegar em qualquer lugar, para onde seja que eu vá, eu vou olhando a natureza e agradecendo a Deus, obrigada. Olha que coisa mais linda, tudo isso. Pode ser um morro, pode ser a praia, porque eu sou apaixonada por praia, então eu olho a praia assim, eu fico ali contemplando pelo simples fato de me sentir plena, como eu sou rica. Deus, obrigada, porque eu estou aqui. Obrigada por ter essas coisas, por ter a natureza, por ter a praia. Esse sentido de gratidão, quando você se sente pleno por poucas e pequenas coisas. A oração, a prece verdadeira, aquela prece, não aquela prece decorada, mas aquela prece que você faz de coração, que você conversa como se estivesse conversando com o melhor amigo, com a mãe, com o pai, com aquela pessoa que você confia. Aquela conversa, sabe? Não aquela oração decorada. Claro, tem o seu valor, né? A oração do Pai Nosso, a oração mais conhecida que tem, ela tem o seu valor. Eu oro frequentemente, às vezes mais de uma vez no dia. Mas além das orações que te conectam a Deus, aquela oração de coração, de corpo e alma, o clamor, o pedir, se não sabe, não tem uma saída para alguma situação, pede para Deus, Deus, estou me sentindo assim, me ajuda. A espiritualidade está ali ao redor, né? Os nossos mentores, nossos anjos de guarda, estão sempre a nos ouvir. Pode ser que não esteja porque eles não estão conosco 24 horas, né? Mas no momento que a gente começa a orar, que a gente entra em oração, aquela equipe vai se aproximar. Eles vão receber essa, essa conexão, essa energia. A gente entra em oração, é automático, é como se acionasse uma frequência, uma luzinha lá no céu. E de repente acionou aquela luzinha, opa, ele tá orando, bora. Vou lá, ficar do lado dessa pessoa, ver o que ela tá precisando, acolher o sentimento, o coração quentinho, né? Aquele acolhimento de repente estou sofrendo, mas você se sente acolhido. Mas é o que? A fé, a prece verdadeira, a prece com confiança, a prece do coração. A prática do bem, então, é uma outra forma de demonstrar o amor a Deus. A prática do bem. O bem de qualquer forma. Não precisa só no momento da caridade ou de ajudar um necessitado, mas o bem por qualquer pessoa que passa na nossa vida. Qualquer momento. Tem um momento específico. Agora eu vou me preparar para fazer o bem para alguém. Não é assim. O fazer o bem é em todos os momentos.
é em todos os lugares, pode ser na rua. De repente uma pessoa, sei lá, está precisando. A gente para e escuta. Ah, estou atrasado. Ah, mas não vai ter problema se eu atrasar 4, 5 minutinhos. Vou dar um ouvido. Claro que não pode ficar ali, né? Também horas e horas, mas o escutar, o dar um abraço. Quantas vezes, né, Jane, a gente já falou sobre o abraço de verdade, aquele abraço caloroso, gostoso. Quantas vezes um abraço já conforta alguém? Isso é fazer o bem. O teu trabalho, você fazer com amor, com afinco. Lembra que eu falei desculpa cortando. Lembra que eu falei daquela senhorinha que eu passei na porta de casa e a senhorinha me parou? Daí ela disse assim, ai, como eu precisava desse abraço, porque amanhã eu vou fazer uma cirurgia, nem sei de onde que é, diz que mora aqui perto, mas nunca vi. E daí eu nunca vi ela mesmo, né? E eu estava abrindo o portão de casa para vir para cá, e ela parou e perguntou de onde que eu era. E daí veio, daí perguntou para mim, posso te abraçar? Eu disse, pode. Daí eu abracei ela, né? E ela disse, ai, como eu precisava desse abraço. Eu disse, o que deu? Eu disse, amanhã eu vou fazer uma cirurgia e eu precisava desse abraço. Foi até engraçado, assim, né? Eu disse, meu Deus, e daí ela queria conversar, eu disse, eu não posso, porque eu estou atrasada já. E saí, daí conversei um pouquinho, daí saí assim, correndinho. Mas às vezes a gente acha engraçado, mas é Deus que determina os encontros, né? Exatamente. Quando você abraça alguém, ou quando alguém te abraça, você sabe bem certinho quando você está doando e quando você está recebendo, né? São os abraços que curam, que a gente diz, né? São gostosos, carinhosos e necessários, né? E é uma forma de amor. É uma forma de amor. O você dar um abraço é uma forma, é um ato de amor. Então são pequenas coisas que só que precisamos estar receptivos. A espiritualidade ela usa qualquer um que queira ser usado ou que esteja receptivo a ouvir, né, a saber. Boa noite. Como ela falou, ela deu o abraço. E quantos, às vezes, não te conheço. Aqui até que não tanto, porque a nossa região ela é muito acolhedora. As pessoas são muito acolhedoras aqui. Mas se chega lá em Jaraguá, por exemplo, onde eu morei por 12 anos, chega lá e alguém que tu nunca viu te pede um abraço, você vai ficar assim, não te conheço, quem que é tu? Como assim me pedindo um abraço? Então, se a pessoa tá acolhedora, assim, tá receptiva às orientações e ela tem esse sentimento do bem, essa prática do bem, ela vai abraçar, ela vai conversar, ela vai dar atenção. Só que tem pessoas que não estão com essa receptividade, muitas vezes não é da própria cultura, né? Não é do costume. Só que aí é que tá, por isso que estamos nesse caminhar, nessa evolução, no progresso. Porque isso é para ser natural. Esse amor, esse tratar bem, independente de quem, isso tem que ser natural. A gente que é professor, a gente entende bem o significado do abraço, né? Zéia, Janete, Ana Paula, Rúbia, né? Eu também sou professor. Que bom. A gente vê a necessidade que a criança tem de ser abraçada, né? Só que a energia de uma criança é tão forte que ela que nos doa, né? Ela dá mais um abraço. Só que assim, tem uma... Mas ela pega na verdade, a família e leva você. tem duas menininhas que estão no segundo ano e ficam na porta na frente da minha sala, do meu trabalho. E elas saem o tempo todo, assim, mas assim, umas 3, 4 vezes por tarde elas vão lá. E guerreio e enfrento a Janete, enfrento a Claudete e vão, chego lá, né? Às vezes eu estou em reunião, não, elas querem um abraço. Daí eu questionei para a professora assim, o que estava acontecendo.
Daí a professora falou assim, são duas que têm insegurança. E eu já percebi que quando elas têm um trabalho para fazer, elas saem rapidinho, posso dar uma saidinha? Elas já sabem que elas vêm ali para ganhar um abraço. Então, assim, quem sabe esse abraço também seja uma forma de segurança, né? Para elas voltarem a realizar a tarefa. Aí tem que ver que forma que você vai abraçar. Que jeito que você acolhe, que jeito que você... Que aquele abraço que mal bate o ombro na gente, né? Aquilo chega a ser uma coisa estranha, né? Então, são crianças também inseguras e precisam de alguém que também abrace elas e passe para elas a segurança. Como a senhora que falou que ia fazer cirurgia. Não precisa nem você dizer assim, ó, eu tô aqui. Porque talvez para elas só o abraço basta, né? Bem certinho. Amor ao próximo. Reconhecer o outro como irmão. Amar o próximo é aplicar a empatia. O que é a empatia? É o se sentir, é sentir como o outro, é tentar se colocar no lugar do outro. Claro que cada um sente de uma forma, então não tem como eu sentir igual a vocês, ou vocês sentirem igual a mim. Cada um tem o seu sentimento. Mas a forma de empatia é você conseguir tentar pelo menos se colocar no lugar do outro, tentar receber de outra forma. Como tudo tem vários lados, eu já não digo nem dois lados, porque são vários lados, dependendo do ângulo que se olha, tu enxerga de uma forma. Então, de repente, a pessoa está num sofrimento e você olha ali, nossa, mas está sofrendo por tão pouco, ou está sofrendo só por isso. Só que quando você se coloca, quando você exercita a empatia, quando você se coloca no lugar da pessoa e passa a enxergar as coisas da forma que ela está enxergando, e como isso? Ouvindo, tirando o julgamento, deixando o julgamento de lado, porque normalmente quando a gente escuta, a gente começa a julgar. É automático, é cultural. Então, quando a gente se coloca no lugar e começa a tirar o julgamento, tirar a venda dos olhos e enxergar da forma que ela, a gente entende, opa, por isso, de repente um trauma lá na infância fez ela se sentir naquela forma na vida adulta. De repente, para mim, tá tudo bem, aquilo ali não tem sofrimento nenhum, mas para ela tem. Então, se para ela tem um sofrimento, eu tenho que acolher. Não é julgar, nossa, mas isso aí não é motivo para você estar sofrendo, para você estar chorando, para você estar, sei lá, em depressão. Não, a gente não pode julgar, a gente tem que acolher, né? A empatia, aplicar a empatia, é olhar sem julgamento, olhar sem colocar o seu próprio ponto de vista, o seu próprio sentimento, mas aceitar e olhar da forma que o outro está olhando. Isso é empatia. Então, aplicar a empatia, aplicar a paciência, aplicar a escuta e aplicar o perdão. Reconhecer o outro como irmão. Às vezes, nem como irmão a gente tem tanta paciência. Mas é um exercício. Entra dentro do progresso. Entra dentro do processo evolutivo que nós viemos fazer aqui na Terra. Então, tudo isso, com certeza, são poucas pessoas que têm com perfeição todos esses atributos. Então, cada um tem alguma coisa que precisa exercitar mais. A empatia, a paciência, a escuta e o perdão. Ah, mas eu escuto. Escuta falando. Muitas vezes a gente escuta falando. Escutou um pedaço da frase, já interrompe e começa a falar de atrás. Ah, mas aconteceu alguma coisa na escola. Eu faço isso, eu digo que é um defeito meu. Uma das meninas começou a falar, aconteceu isso na escola. Daí eu já começo de atrás. Ah, mas você fez isso, você fez aquilo, você poderia ter feito isso, você poderia ter feito aquilo, poderia ter feito diferente. E isso não é uma escuta, isso já é um julgamento, já é um se meter, né? A escuta é o quê? Escutar. Sem ficar metendo o bedelho depois que escutou. Se a pessoa quer uma sugestão, daí sim. Daí é a hora da gente, olha, poderia ter feito assim, poderia ter feito assado. Mas a forma que a gente faz e o querer da pessoa influencia. Isso é algo que eu tento me policiar bastante, porque eu sei que é errado. Mas daí, como mãe, a gente tem mais essa crença. Eu já digo que é crença, né?
Porque nós não temos, nós temos a responsabilidade de educar, de ensinar, mostrar o caminho, mas não de estar julgando o tempo inteiro. E a escuta e o perdão. Bom, não vou me prolongar porque isso aqui dá uma palestra, já fizemos várias palestras sobre o perdão. Então, a importância do perdão. A doutrina espírita nos ensina que somos todos espíritos em aprendizado e o outro é reflexo das nossas próprias imperfeições. Efeito espelho. Em várias, não só na doutrina espírita, em várias, eu sou terapeuta holística, então em várias, dentro da minha formação, em várias matérias, não só em uma, em várias matérias dentro da minha formação, eu escutei isso, que efeito espelho, ou o que quer dizer, tudo aquilo que você não aceita no outro, tudo aquilo que te incomoda no outro, ou que o outro faz que te fere, tem algo em você para melhorar. Como assim? De repente vamos lá, vou dar um exemplo prático. Minha mãe, ela é muito autoritária. Minha mãe Tânia, ela é muito autoritária. E isso é algo que realmente me irrita nela, me estressa nela. Ela é extremamente autoritária e ela quer que a verdade dela seja colocada sempre, ponto, acabou. E ela não aceita que o outro pode estar certo também. E muitas vezes eu me pego sendo da mesma forma. Muitas vezes. Muitas atitudes minhas eu percebo esse autoritarismo. Seja com as minhas filhas, seja em casa. Esses dias eu mesma depois fiquei refletindo de algo que eu falei numa situação. E eu falei, essa casa é minha, eu sou adulto aqui e vai ser assim, ponto, acabou. Daí depois eu fiquei pensando nessa frase. Só que eu não falei calma dessa forma, eu falei extremamente estressada. E depois eu fiquei pensando, meu Deus, agi igualzinho a minha mãe. Falei igualzinho a minha mãe falava pra mim. E isso é o efeito espelho. É o que no outro me incomoda, é o que eu tenho em mim. Então a gente olhar sem o ego, porque quando você tem o ego muito elevado, você não consegue enxergar os próprios defeitos. Você tem dificuldade para enxergar o errado nas próprias atitudes. Mas quando a gente tira o ego de lado, deixa ele de lado e começa a analisar as coisas, você começa a perceber, opa, eu sou assim. Teve um exercício na minha formação que o professor colocou assim, coloque os 5 piores defeitos do seu pai e da sua mãe e coloque as 5 melhores qualidades do seu pai e da sua mãe. E depois ele levou a gente justamente a essa reflexão. Observe os defeitos e observe as qualidades. Agora eu quero que você coloque os seus 5 defeitos e as suas 5 qualidades. Tava muito conectado. Os defeitos do meu pai, da minha mãe com os meus defeitos e as qualidades do meu pai, da minha mãe com as minhas qualidades. Então é um exercício que se a gente fizer, vai dizer muito sobre nós. Isso se chama autoconhecimento. A gente tem que estar preparado, é claro, para olhar assim, como eu disse antes, deixando o ego de lado, deixando a razão, porque às vezes a nossa própria razão, ela nos engana, a gente quer ter razão em momentos que a gente não tem. E olhar com essa sutileza. Mas isso aí nada mais define que o exemplo vale mais que 1000 palavras, né? Você está dando seu pai e sua mãe agir daquele jeito, automaticamente vai agir. Eu canso de falar isso, que as crianças aprendem pelo exemplo. Minha mãe briga comigo até hoje porque eu digo isso. Que ela diz que não, que a criança tem que aprender pelo que a gente fala. A gente tem um pensador que fala que o homem nasce bom, mas a sociedade corrompe, porque o homem não nasce discriminando ninguém, não tem racismo, não tem nada. Mas aí a sociedade impõe isso. Exatamente. Adultos ruins, né? A sua cultura, né? A própria cultura. Eu queria achar uma palavra que falou. Os brandos, dócil e brando. Quando a pessoa esse tipo de exercício de olhar para si mesmo, tirar as máscaras, tirar as vendas e olhar para si mesmo, ela exige um pouco dessa doçura.
né? Dessa delicadeza, de olhar sem armas, sem julgamento, né? Auto-julgamento, autoculpa, né? Isso é bem me chamou a atenção aqui da palavra, né? Mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Deixa eu ver, 8:30. Amor aos inimigos, o ápice da elevação espiritual. Jesus não disse para sentirmos afeição, mas para desejar o bem, não revidar o mal e não guardar ódio. Olha a diferença de afeição com desejar o bem, não revidar o mal, não guardar ódio. O que isso quer dizer? Não quer dizer que amar aos inimigos, a gente tenha que ter afeição por eles. A gente tem que querer eles perto. A gente tem que ter eles no nosso ciclo familiar. Não quer dizer isso. Amar aos inimigos quer dizer desejar o bem, não revidar o mal. O que é não revidar o mal? É querer fazer justiça com as próprias mãos. É querer vingança. É ficar feliz quando a pessoa se dá mal. Por que acontece? Muito. A pessoa fez mal pra gente. Em algum momento, a justiça divina, ela é certa. Ninguém escapa. Fez o mal, vai pagar. De alguma forma, vai pagar. É equilíbrio, a lei de ação e reação. É uma lei universal, então ninguém escapa. Tudo aquilo que se faz, se paga. Tudo aquilo que planta, colhe. Seja de bom ou seja de ruim. Certo? As pessoas que fazem mal pra gente, é naturalmente que em algum momento elas vão sofrer o mal. Não pelas nossas mãos, mas por mão de outras pessoas, ou enfim, por outro contexto, por outra situação. É natural que elas caiam, que elas percam, ou enfim, que elas sofram. Só que qual que é o nosso erro? É ficar feliz. Ai, bem feito, né? Se olhar lá dentro da cabeça da gente, assim, ó. Parabéns, era isso. Você fez pra mim, agora você sofreu. Muito bom. Isso é um sentimento destrutivo. Isso é um sentimento ruim. Isso quer dizer o quê? Revidar o mal. Nem que seja com sentimento. Isso não é bom. Por quê? Quando se fala amar aos inimigos, eu tenho que desejar o bem. Eu sei que não é fácil, claro que não. Mas é aquilo que a gente já falou várias vezes. Nós estamos nessa evolução. Então, isso é parte do aprendizado que nós viemos ter nessa terra. Então, não revidar o mal e desejar o bem. Desejar o bem. Eu sempre falo, já falei várias vezes. Quando alguém faz mal pra gente, quando puxa o tapete, quando faz alguma coisa, a gente tem que ter aquele sentimento de paz, de confiança, de que tudo vai se encaixar, que as coisas vão acontecer do jeito que tem que ser, mas orar por aquela pessoa. Orar. Pedir para Deus, abençoa. É a melhor forma de se perdoar alguém, é orando por ela. No começo, a oração vai ser falsa. Você não vai sentir aquele desejo assim, de orar por aquela pessoa. Mas conforme você vai orando, daqui a pouco vai se tornar natural. E realmente, daqui a pouco, você vai pensar naquela pessoa e aquela dor vai ter sumido. Porque isso é o perdão. É você pensar na situação, na pessoa, sem sentir dor. Não é que esqueceu. Passa pra ela também. Oi? E a vibração passa para ela também. Exatamente. Vou falar bem disso daqui a pouquinho. A vibração passa para ela. Porque tudo é energia. Quando você mentaliza, ela sabe que tu está pensando nela. E isso serve para oração também. Assim como quando você ora, a pessoa recebe, né? O inimigo também, quando você ora, mesmo ele pode até não receber de bons olhos, ou ter um bom sentimento como você, por exemplo, mas você vai estar enviando, você é responsável, nós somos, cada um é responsável pelos seus sentimentos, pelas suas ações, por aquilo que emana. Então, quando você está emanando bons sentimentos e está mandando para a pessoa, para a situação, para a história, para o passado, você está plantando exatamente isso. Você está sendo responsável disso. Então, em algum momento,
você vai colher da mesma forma esse bom sentimento. O perdão liberta a nós e ao outro. O ódio, ele aprisiona ambos. Então, o ódio, quando você está odiando alguém, você está preso no ódio. Você não está fazendo mal à pessoa odiando ela, você está fazendo mal a si próprio. Porque o ódio, ele vai te aprisionar. Assim como eu vi num vídeo, que na hora assim me chocou essa frase, mas depois eu parei para raciocinar. A maior vingança é o perdão. Eu vi uma terapeuta falando, a maior vingança contra o seu inimigo é o perdão. Por quê? E o sentimento de raiva traz doenças. O sentimento de raiva traz doença. É. O sentimento de raiva, de culpa. E quando você perdoa, você está se limpando. Você está tirando aquela responsabilidade de si e está deixando só com ele. Só com a pessoa. Se ela te perdoa, ótimo, bom para ela. Se ela não te perdoa, é só ela que vai ter as consequências. Só que enquanto você está nesse sentimento de ódio, de raiva, você também está plantando e recebendo essa energia. Hoje uma pessoa perguntou para mim, por uma pessoa que fez muito mal para alguém da minha família, como é que está o fulano lá? Eu disse, espero que ele esteja muito bem onde está. Nunca mais aparece aqui, né? E perdoar esse inimigo não é querer, ele, como tu falou, né? Não é querer perto. Mas eu realmente espero que ele esteja muito bem onde ele está e que não volte para cá mesmo. Assim, né? Isso, é não desejar o mal, né? Mas que ele... Eu sei que se ele estiver bem, ele não tem intenção de voltar para cá, né? Que ele esteja bem longe daqui. Bem certinho. Ó, quando odiamos alguém, mantemos um laço energético com esse espírito. E aqui eu já coloquei o espírito, porque às vezes a gente tem ódio, mágoa, com seres que já desencarnaram. Mas a gente mantém esse laço. Olha como isso é forte. Quando odiamos alguém, mantemos um laço energético com esse espírito. Então, esse laço ele vai continuar até que a gente consiga quebrar. E como que se quebra? Oração do perdão. Coração do perdão. Com o amor. Com o exercício do amor ao próximo, aos inimigos. Ó, para finalizar, a lei do amor e da justiça na doutrina espírita. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso feito. Ó, é o sentimento por excelência. Então, quando a gente consegue sentir o amor, os outros sentimentos, quando a gente entende o que é o real sentido do amar a si mesmo e ao próximo, os outros instintos, eles vão sendo, aqui fala, elevados à altura do progresso feito. Eles vão nos auxiliando a evoluir. Nós vamos evoluindo, nós vamos cumprindo a missão que nos foi dada aqui na Terra. Cada um com a sua situação, com a sua missão, com os seus karmas, com a sua situação de vida, mas todos nós temos a mesma missão, que é o progresso. E o progresso, o amor resume. Então, quando a gente começa a aplicar o amor, o fazer o bem, os bons sentimentos, a gratidão, a prece, conseguir colocar tudo isso no nosso dia a dia, a gente vai, pouco a pouco, alcançando isso, elevando a nossa vibração. E, consequentemente, evoluindo. Claro que nós temos uma encarnação inteira, né? Com muitos exercícios. Mas esse é o caminho. Então, se a gente está numa situação e tem a possibilidade de analisar, de pensar o que eu vou decidir, o que eu vou falar, como eu vou reagir, existe sempre os dois lados. Como é que eu vou reagir? Pensando no amor ou pensando pelo ego, pela mágoa, pela raiva, pela vingança? Nós sempre temos as duas escolhas. Então, quando a gente está no caminho evolutivo, qual que é o mais coerente?
Pensar pelo amor, pelo bem, pelo perdão. Porque é na sociedade... A justiça divina se apoia no amor. Deus é justo porque é infinitamente bom. Eu vou cortar por aqui porque eu já passei meu horário. Muito obrigada por terem me escutado. Encerro, então, deixando essa mensagem de